Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje especialíssimo, vai ser na verdade uma mini aula, tá? Não dá nem pra chamar de vídeo. Eu recebi muitos comentários das pessoas no Instagram, no YouTube, perguntando: Lawrence, padrão de Kendo, como é que a gente faz, cara? Eu tô tentando identificar aqui esses padrões e eu não tô conseguindo acertar muito, eu não tô entendendo, eu não entendi muito bem o que é um martelo, o que é uma estrela cadente, um arame. Então, eu vi que o pessoal tava pedindo muito, eu resolvi fazer isso aqui, mas não só como um vídeo curto, e sim como mais uma aula pra gente entender realmente conhecimento profundo. Não adianta só saber o padrão de Kendo, tá? A gente precisa entender não só a ponta do iceberg, mas toda a parte de baixo para realmente conseguir identificar o próximo movimento. É isso que a gente quer, entender os Kendos para poder identificar o próximo movimento. Então, hoje eu vou mostrar aqui uma aula de como eu entendo os padrões de Kendo antes a gente vai passar pelas forças dominantes. Não tem como falar sobre padrões de Kendo sem a gente falar sobre forças dominantes, que é extremamente importante. Então, vamos nessa que hoje vai ser bonito. Bora! Muito bem, pessoal, chegamos então a esse vídeo. Muita gente pediu: Lawrence, padrões de Kendo, eu não entendo forças dominantes. Cara, eu tô tentando identificar um martelo aqui, mas eu não sei muito bem o tamanho da sombra, eu não sei pra onde eu olho, pro corpo, pra massa. Vamos lá, galera, calma, muita calma nessa hora que as coisas vão se resolver. Eu entendo que é extremamente importante entender a história que está por trás dos Kendos, porque só assim a gente vai conseguir identificar o próximo movimento. No final das contas é isso. No momento que está acontecendo um Kendo, o que a gente está tentando identificar ali? Qual é a probabilidade do próximo Kendo continuar a ser igual ou ser igual ou similar a esse que está rolando agora? Eu tenho um Kendo verde aqui. Será que eu tenho uma chance grande do próximo Kendo também ser verde? E portanto eu devo pensar em comprar? Ou não? Ou eu tô olhando para esse Kendo e a maior chance é que o próximo Kendo seja um Kendo vermelho e eu tenho que pensar em vender. Porque no final é isso, né? Ora nós somos compradores, outra hora nós somos vendedores. Se a gente estiver fazendo day trade, isso muda de uma hora para outra. No swing trade isso pode mudar de um dia para o outro. Então a gente tem que olhar muito bem o Kendo que está acontecendo para tentar identificar a maior probabilidade do próximo Kendo ser comprador ou vendedor. E a gente olha isso através das forças dominantes. A gente não precisa necessariamente ficar decorando um monte de padrão, ficar sabendo se isso, aquilo é X ou Z, ou padrão de Arami, padrão de alta, engolfo, Pearson pattern. É importante, né? Num primeiro momento, mas é mais importante ainda saber as forças dominantes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e no final do vídeo eu tenho uma surpresa bem legal, então assiste até o final. Galera, olha só, tá gostando? Já sabe, deixa aquele joia marotíssimo aqui para esse vídeo chegar no maior número de pessoas e a gente conseguir ajudar cada vez mais e mais traders nessa jornada que a gente sabe que não é fácil. Te inscreve no canal para receber os próximos conteúdos e aciona o sininho também, já aproveita e senta o dedo lá. Pessoal, olha só, o que a gente precisa saber? Quem está dominando a situação? Comprador ou vendedor? Para isso, eu quero contar uma história para vocês aqui. Vocês conhecem o UFC, né? O UFC, luta, aquele esporte que eu acho fantástico e que tem muitas reviravoltas mais interessantes até que o futebol, é muito legal. Cara, mas o negócio é o seguinte, teve uma luta em especial que eu vi, que era uma luta de 5 rounds, cada round tem 5 minutos, em que era o Anderson Silva e o Chael Sonnen. O Anderson Silva, que é um cara consagradíssimo, né? Já defendeu mais de 10 vezes o título. Pelo Dana White, é considerado o melhor lutador do UFC, o cara é um fenômeno, tá? Mas tá aposentado. Mas enfim, teve uma luta em que eu tava assistindo com meus amigos e durante 4 rounds o Anderson Silva massacrou o Chael Sonnen. Massacrou, tá? Por pouco não finalizou a luta no 4º round. Ele massacrou no primeiro, massacrou no segundo, massacrou no terceiro e no 4º esmagou o Chael Sonnen. Mas não conseguiu ganhar. Aí tinha o último round, o 5º round. E eu tava assistindo ali com meus amigos e uma hora antes de iniciar o 5º round, um amigo meu levanta e fala: cara, eu aposto que o Chael Sonnen vai ganhar essa luta. E eu fiquei olhando pra esse cara, só pode tá louco. O Anderson Silva massacrou o cara durante 4 rounds. Qual é a chance do Chael Sonnen ganhar a luta no 5º round? É muito baixa. É muito baixa. Os compradores estavam ganhando completamente a luta. O Anderson Silva estava massacrando. Cara, eu não pensei 2 vezes. Aposto, tá aqui, bora. Ele botou um dinheiro, eu botei um dinheiro e começou o 5º round. E aí no final do 5º round, sabe o que aconteceu? O Anderson Silva ganhou. Ele estava massacrando
o Chael Sonnen nas 4 rounds e evidente que no quinto, evidente não, mas a maior chance era que no quinto ele continuasse. E eu ganhei do meu amigo e acabou. Tá? E foi muito engraçado, foi muito legal. Mas enfim, a questão é o seguinte, o que a gente está querendo saber é quem está dominando a situação. Se eu tenho os compradores dominando a situação durante 4 rounds, a chance que continue no próximo round, no próximo candle, é muito grande. Então, se eu tenho os compradores ganhando agora, eu vou assumir uma compra para o próximo candle. E se eu tenho os vendedores dominando, aí eu vou assumir uma venda para o próximo candle. Então, olha só, em outras palavras, dá uma olhada no seguinte. Se eu tiver um candle como esse, qual é a história que a gente tira desse candle? Primeiro, para onde a gente tem que olhar para entender quem está dominando a situação? Para os 4 pontos do candle. Mínima, máxima, abertura e fechamento. Tá? A gente tem que olhar para esses 4 pontos. Se eu vejo um candle assim, que não tem sombra, que é simplesmente ele abriu lá embaixo e fechou lá em cima, verde, quem é que está dominando a situação aqui? Comprador, não tem dúvida nenhuma. Para onde eu vou apostar para o próximo candle? Compra. Se eu tenho os compradores dominando por completo nesse candle, o próximo candle, a maior chance é que continue subindo. Então eu vou apostar na compra mirando isso aqui. Tá, perfeito. Agora, se ao invés desse candle aqui, né, eu tivesse um pouco de vendedor, os vendedores entraram um pouquinho aqui. Então, em certo momento, não fechou lá em cima, os vendedores entraram um pouquinho aqui e eu tive agora uma sombrinha superior. Algo nesse sentido aqui. Bom, eu tenho ainda os compradores dominando, né, só que agora eu já tenho um pouco de vendedor aqui. Eu já percebo que, ó, os compradores não estão tão evidentemente mais fortes que os vendedores. Mas eu ainda aposto na compra, porque os compradores ainda estão mais fortes, então eu ainda aposto na compra mirando que o próximo candle vai ser isso. Certo? Perfeito. Agora, imagina que ao invés dessa sombra aqui, eu tenho uma sombra parecida com essa aqui. Algo neste sentido assim. Bom, que eu já começo a ficar mais em cima do muro. Eu já tenho 2 rounds e o Anderson Silva e o Chael Sonnen já estão mais empatados, né? Não tenho convicção de quem está ganhando. Se aquele meu amigo levanta, eu já fico assim, pois é, quanto é que tu me paga? Já faço uma pergunta, já não saio apostando, já faço uma pergunta. Mas eu tenho mais corpo que sombra. Corpo costuma ser mais importante que sombra. Então, se eu tenho metade do candle formado por corpo e metade do candle formado por sombra, eu ainda tenho os compradores mais fortes, eu diria 51% mais fortes do que os vendedores, 49%. Tá? Agora, se eu tenho isso aqui, ou seja, os compradores conseguiram trazer os preços aqui para cima. Nós tivemos aquele candle forte em um certo momento. Pega aqui um gráfico diário. Então, em um certo momento, o pregão estava lá em cima, na máxima, estourado, meio-dia. O papel abriu às 10, meio-dia, estourou para cima, foi lá em cima. E depois do meio-dia, nós só tivemos queda até as 5 horas da tarde. E no final das contas, nós tivemos um candle assim. Os compradores iniciaram aqui a R$10. Eles foram lá. Não, eu acho R$10 barato. Eu vou comprar mais caro. Chegaram a R$11. E estava estourando lá e no final das contas os vendedores falaram, R$11 não, negativo, nós vamos baixar lá para 10,10. Ou seja, houve um consumo muito grande do terreno dos compradores e acabou fechando essa barra. Qual é a chance de eu apostar agora contra o meu amigo que o próximo candle vai ser comprador? Se eu estou vendo que os vendedores dominaram completamente a situação aqui, qual é a chance do próximo candle ser comprador? Baixa. Eu tenho muito vendedor aqui. Eu tenho muito mais do que 90% da barra formada por vendedores. Isso aqui que eu vou fazer nesse próximo candle, eu vou apostar na venda. Porque os vendedores nesse candle dominaram a situação. Então a maior chance é que eu tenha no próximo candle isso aqui. Certo? Então é isso que a gente quer identificar aqui. A gente olha para o corpo. Quanto maior o corpo, maior a convicção daquele candle. E quanto menor a sombra contrária ao corpo, melhor. Ou seja, em outras palavras, reparem isso aqui. Digamos que eu tenho um candle assim. Tá? É um candle forte? Sim, é um candle forte. Agora, tudo é relativo. Eu tenho que olhar para as sombras. Se eu tiver uma sombra superior significa vendedor. Quanto menos vendedor eu tiver neste candle, melhor para o corpo. Né? Então, se eu tiver pouca sombra aqui, superior, compradores muito fortes. Se eu tiver muita sombra aqui, significa que os vendedores conseguiram trazer os preços mais para baixo.
certo? Então, sombra contrária ao corpo é ruim. Agora, sombra favorável ao corpo é bom. Por exemplo, se eu tiver uma sombra inferior aqui, isso é bom. Significa que os vendedores trouxeram os preços lá para baixo, mas os compradores conseguiram retomar, entende? Então, sombra inferior é bom em um corpo verde e, ao contrário, também, né? Se eu tenho um corpo vermelho aqui, aí claro que sombra superior é melhor, porque eu vou querer que os vendedores estejam dominando a situação para eu pensar em vender no próximo candle. Então, sombra superior é bom para barra vermelha e sombra inferior é bom para barra verde, ok? Então, esse é o conceito de força dominante. Agora, vamos aqui pro slide. Vamos entender aqui os padrões de candle. Tá? Entendido agora a força dominante, que na verdade nada mais é do que uma disputa, um cabo de guerra entre comprador e vendedor, vamos tentar entender o que a gente pode tirar dos padrões de candle. Tá? O que são padrões de candle, primeiramente? São padrões de reversão. Tá? Então a gente está olhando um movimento de queda acontecendo e aí aparece um sinal X, tá? Que a gente vai ver logo a seguir, e aí a ideia de eu identificar esse sinal aqui é tentar buscar a reversão. O papel vinha caindo, eu espero o sinal de queda acontecer, compro ali justamente para tentar buscar uma reversão de alta. Tá? E claro, a gente precisa utilizar ele em conjunto com as demais ferramentas, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que são essas ferramentas. São médias, são suportes, são Fibonacci, são tendências secundárias e terciárias. A gente precisa assimilar isso. Não adianta olhar só para um gráfico e esperar o padrão de candle acontecer, que assim ele não é eficiente. Tá? Muito diferente do que se prega, do que, cara, no momento que eu souber identificar o martelo, tô feito na vida. Acabou, né? Ou estrela cadente, beleza, agora eu vou ficar rico do dia para noite. Não, identificar o padrão é somente uma ferramenta, né? Se tu dá, sabe o que é um bisturi? Não sabe? Cara, não adianta tu só saber o que é um bisturi. Tu tem que saber quando utilizar ele, em que situação utilizar ele. Certo? Se dá um bisturi para mim, que eu não sou médico, eu sou engenheiro, o que eu vou fazer? Eu vou matar o cara, né? Porque eu, apesar de eu saber o que é, eu não sei aonde usar, como usar, tá? E os padrões de candles é igual. E claro, né, são ótimos para dar time de entrada e saída de estratégias abordadas, ok? Então nós temos uma série de padrões de candles, nós temos aqui padrões altistas, padrões baixistas, isso aqui é só uma parte, são os principais, nós temos um monte de padrões, né? E a gente vai ver aqui um deles. Então olha só. Antes de a gente entrar nos padrões, olha, isso aqui é extremamente importante, essa parte. Extremamente importante. Isso aqui é negligenciado de uma forma que vocês não têm ideia. E é um absurdo, porque vocês vão ver o quão óbvio é essa parte no momento que a gente vai buscar reversões de tendência, né? E o quão negligenciado é. Olha só, adianta a gente identificar um padrão de reversão se nós não temos tendência? Para ter reversão, a gente precisa ter tendência. Se a gente não tem tendência, a gente não tem reversão. Se a ideia é ver um papel caindo e buscar um sinal de candle para comprar, se o papel não está fazendo nada, se ele não vem caindo e aparece o sinal de candle, para que eu vou comprar? Então eu preciso que tenha tendência, eu preciso que tenha fluidez no movimento para eu identificar um padrão de reversão. Sem tendência não tem reversão. Isso é extremamente importante, ok? Então repara nesse movimento aqui. Deixa eu pegar o seguinte. Então repara neste movimento aqui. Esse movimento eu tenho uma tendência de baixa. Então eu poderia buscar um sinal de reversão na compra aqui porque eu tenho tendência de baixa. Assim como eu tenho uma tendência de alta aqui. Então eu poderia buscar um padrão de reversão baixista porque eu tenho tendência de alta. Reversão de baixa, padrão de reversão de baixa em uma tendência de alta ou padrão de reversão de alta em uma tendência de baixa. Se eu não tenho tendência, se eu tenho um movimento lateral, para que eu vou buscar um padrão de reversão se não tem tendência? Então, o primeiro ponto é esse, olhar para os candles anteriores. A gente tem que parar de olhar candle a candle e olhar para o grande cenário para aí sim identificar uma possibilidade de reversão, ok? Então, temos que olhar para no mínimo 20 candles antes do que a gente está olhando para o candle que está sendo analisado e a partir disso, aí a gente consegue identificar uma tendência e a partir disso a gente consegue estabelecer algum ponto de entrada na compra ou na venda, ok? Então vamos seguir aqui. Ó, importante, quanto mais limpa for
a tendência, quanto mais limpo for o movimento, melhor, mais chances de eu estar buscando um sinal correto. Se eu tenho um padrão como esse primeiro, em que eu tenho uma clareza de tendência, eu estou vendo aqui que os compradores estão ganhando candle após candle, e aí o papel estica, se aparece um sinal de venda aqui, muito mais confiável. A chance de eu estar buscando um topo é muito maior do que se eu entrar aqui. Qual é a diferença desse primeiro movimento para o segundo? A sobreposição de candle. Repara que aqui eu tenho muito candle um do lado do outro. Eu não tenho um movimento limpo. Então, se aparece, por exemplo, aqui uma estrela cadente, a chance desse candle ser superado é muito alta, porque existe muita violação de máximas e mínimas. Uma boa tendência é uma tendência de alta é que as mínimas sejam respeitadas. E numa tendência de baixa, uma boa tendência é que as máximas sejam respeitadas. Repara, olha a diferença desse primeiro movimento, mínima sendo respeitada, nenhuma mínima sendo perdida, certo? Olha a diferença desse movimento aqui, a quantidade de mínima sendo violinada. Então, a chance de eu buscar uma venda nesse movimento aqui é muito melhor do que nesse. Eu preciso de um movimento limpo, ok? Fantástico. E aqui na parte de baixo também, numa tendência de baixa, boa é uma tendência que máximas são respeitadas. Olha aqui, limpo, as máximas sendo respeitadas, os vendedores estão mais fortes, os compradores não conseguem superar a máxima. Tá? Aí imagina que aparece aqui, por exemplo, que a gente já vai falar, um candle martelo que tem a sua máxima superada. Pô, a chance disso aqui ser uma bela compra é muito grande. Nenhuma máxima foi superada. Aí aparece um martelo e aí uma máxima superada, cara, é compra. Né? Aí eu quero pensar em comprar. Aqui os vendedores ganharam a luta em todos os candles. Aqui não. Aqui os compradores ganharam. Eu tenho muita sombra inferior. Sombra inferior é sinalização de compradores fortes. E se a sombra inferior for maior do que o tamanho do candle, eu posso auferir que os compradores estão mais fortes de forma geral naquele candle. Tá? E aí olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha a quantidade de máximas sendo violinada aqui nesse movimento. Então eu quero buscar reversões neste tipo de cenário e não no segundo cenário, ok? Maravilha. Então vamos lá. Quanto menor for o movimento prévio, menos significativo. Quanto menor for o movimento prévio. Imagina que a gente está vendo um longo movimento de alta acontecer. Pô, vem comprador, comprador, comprador. A gente sabe que o mercado sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E quanto mais ele sobe, mais difícil é de ele sustentar aquela alta, aquela força de movimento. Então, quanto mais longa for a perna de alta, mais confiável vai ser. Se eu vejo 2 candles fazendo um movimento de alta e aparece um candle de reversão de baixa, eu não vou querer entrar nesse candle, porque os compradores recém começaram a entrar. A chance de eu estar buscando uma reversão depois de 2 candles é muito baixa. Então eu preciso que quanto mais longa a perna, melhor. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui que isso aqui é um baita padrão baixista. Ele é muito bom, mas olha, ele apareceu depois de 2 candles. Então eu não vou querer pensar em vender, dado que recém está acontecendo uma perna de alta. Tá? Diferente daqui. Aqui eu já tenho uma perna de alta há muito mais tempo, muito mais longa. Então os compradores já começam a ficar mais fracos. A gente sabe que o mercado não consegue sustentar por muito tempo uma perna de alta. Então quanto mais candles tiver nessa tendência de alta, melhor para um eventual padrão de reversão. Tá? Então aqui eu tenho pouca relevância no padrão, aqui eu tenho bem mais relevância. Ok? Maravilha. O surgimento de alto volume torna um padrão muito confiável. O que é volume? Volume é quantidade de pessoas interessadas em comprar aquele candle. Se eu tenho aqui poucas pessoas interessadas, o que é um cenário melhor, né? Em que eu tenho poucas pessoas interessadas ou muitas pessoas interessadas? Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu tenho aqui 1 milhão de negócios, eu tenho aqui 10 milhões de negócios. Aonde é mais confiável eu entrar? Junto com as pessoas, junto com esse candle de 10 milhões ou 1 milhão? A resposta é clara, 10 milhões. Então, quanto mais volume no padrão de candle, melhor. Mais chances do mercado estar fazendo um movimento posterior, certo? Então, o volume acompanhando o candle é extremamente importante, ok? Aqui, no movimento de baixa, igual. Eu tenho pouco volume, pouca confiança, pouca gente. Imagina uma tendência de alta. Tem gente comprando. Nos candles de alta, volume grande, aí aparece um candle vermelho, um preto nesse caso, um candle de baixo. Aí o mercado, não, isso aqui eu não quero operar. Peraí.
Eu quero operar quando o mercado estiver subindo. Quando o mercado estiver caindo, pouca gente vai estar interessado. Logo, esse sinal tende a ter menos confiança, porque tem poucos players ali, tem pouco dinheiro, tem pouca confiança na relação desse candle. Enquanto no segundo caso não. No segundo caso já tem muito mais gente. Então isso aqui interessa muito mais. Um outro ponto importante que a gente precisa juntar com os candles é aonde aquele candle está acontecendo. Se eu tenho uma região, se eu tenho um mercado subindo, tá, há muito tempo e ele esbarra numa região de resistência, é certo que vai cair ali? Não, não é certo. Tá? É uma região de resistência que pode vir a fazer o mercado começar a cair. Tá? Mas se eu tenho um padrão de resistência, se eu tenho uma resistência ali, mais um padrão de candle, pô, tem dois sinais relevantes. Eu tenho o mercado subindo e segurando na resistência, né, que já é um primeiro ponto, e eu ainda tenho o sinal de candle. Um dos pontos extremamente importantes na hora de a gente avaliar um papel é se nós temos contexto e sinal. O contexto é onde os preços se encontram. Se está numa resistência, se está numa média, se está num Fibonacci. E o sinal é o candle em si. Para eu ter uma operação, eu preciso de contexto e sinal favorável. Se eu não tenho contexto, eu não opero, por mais que eu tenha sinal. E se eu tenho contexto, mas não tenho sinal, eu também não opero. Então eu só entro em operações quando eu tenho sinal e contexto. O contexto aqui nesse exemplo é a resistência. Eu tenho o papel numa região onde vendedores têm a maior chance de entrar. E eu tenho um sinal de candle. Então é muito mais positivo eu pensar em vender nesse contexto aqui do que nesse contexto aqui. Repara que o movimento é o mesmo. Eu tenho o mesmo sinal de candle, eu tenho o mesmo movimento prévio, a mesma tendência, o mesmo volume. O que muda aqui é que aqui, por aqui, em algum momento, né, digamos que eu tenho um papel assim, eu tive uma tendência de baixa. Enquanto aqui não, aqui eu tinha um movimento assim, certo? Então, resistências com sinais de candle são extremamente relevantes, ok? Vamos aqui para o próximo tópico. Os padrões precisam ser acionados. O que significa isso? Eu preciso, no padrão de baixa, ter a perda da mínima do candle acontecendo e no padrão de alta, a superação da máxima. Lembra que a gente falou de mínimas e máximas? Então, pega uma tendência de baixa. Olha, nenhuma mínima foi perdida. Se eu tiver neste candle a mínima sendo perdida, aí eu vou ter uma entrada no trade. Aí sim eu vou poder pensar em vender. Tá? O acionamento. Ou, no caso de uma compra, né, um acionamento da superação da máxima. Okay? Onde é que fica o stop? Se eu estou entrando por um candle martelo, eu vou stopar se o candle martelo for frustrado. Se a minha expectativa é de alta a partir do candle martelo, aonde está meu stop? Na perda da mínima dele. Parece óbvio, mas as pessoas não conseguem entender isso. Entrada pelo martelo, stop pela frustração do martelo, abaixo da mínima. Certo? Isso vale para todos os padrões de candle. Se aquele padrão for acionado e depois ele for estopado, a gente sai, porque o padrão deu errado. Não existe nada 100% no mercado. Tá? E a mesma coisa para baixo. Né? O acionamento fica na perda da mínima, o stop fica acima da máxima. Ok? Fantástico. Nós temos duas possibilidades de queda depois do acionamento de um padrão de baixa. Tá? Nós temos o mercado andando de lado, nós temos o mercado indo para baixo ou indo para cima. Ok? A gente quer, claro, estando vendido, que aconteça a queda. Agora, como a gente vai ter maior chance de entrar num candle vencedor? Primeiro, a gente precisa que o candle seja vermelho. Tá? A gente já vai ver isso. Depois, a gente precisa que o candle seja acionado em até 3 candles. Se nós não tivermos a perda da mínima desse candle depois de 3 candles, significa que o padrão não está funcionando muito bem e é melhor a gente não entrar mais. Tá? Porque se a gente quer entrar no movimento de queda logo depois e acontece um movimento lateral, significa que os vendedores não estão tão fortes assim quanto este candle está mostrando. Então eu já não entro mais. Tá? Acionamento em até 3 candles. Isso aqui é um segredo muito, muito importante. Ok? Vamos para cima. Bom, agora vamos falar, entendido essa parte de forças de candle, em que a gente busca o acionamento, em que a gente busca o contexto numa média, numa resistência, no suporte. Vamos para os padrões em si. Então, o martelo é um momento em que nós temos muito comprador entrando. Tá? Nós tivemos em certo momento os vendedores conseguindo levar melhor. Repara no seguinte,
O que é esse martelo aqui? Nós temos no martelo sombra inferior, tá? Nós temos abertura, sombra e fechamento. Tá? Objetivamente, o martelo pega a amplitude do martelo, divide ele por 4 e nós queremos que o corpo esteja dentro do primeiro quartil, ou seja, sombra precisa representar 3/4 da amplitude do candle. 3/4. Tá? É como a gente faz o seguinte, divide isso aqui, pega a amplitude do candle, divide em 4. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ficou meio mal aqui, mas para vocês entenderem. Eu preciso que a sombra inferior esteja nessa parcela aqui, 75% da amplitude do candle. Ok? Com isso, eu tenho, então, objetivamente, o que é um martelo. Agora, pensa na história que está por trás do martelo. Olha só, em um certo momento, o candle era assim. Deixa eu mostrar aqui. O candle não estava assim? Nós não tínhamos uma pancada de vendedor aqui? Nós tivemos a abertura aqui, nós tivemos o candle chegando até aqui. Em um certo momento ele estava assim. Os vendedores estavam ganhando. Só que olha o que acontece. Os compradores começam a ganhar a situação. Os compradores começam a entrar. Por algum motivo que não é o ponto aqui, por algum motivo, os compradores viram, cara, isso aqui está muito barato. Eles começaram a comprar. E começaram a trazer os preços para cima. E compraram, e foram ganhando o terreno dos vendedores. E os compradores foram entrando, e conseguiram trazer os preços lá de baixo aqui para cima. Olha a força dos compradores. Olha a história que os compradores nos passaram aqui. Se eu tenho toda essa manada de comprador entrando nesse candle, qual é a chance do próximo candle ser vendedor? É muito baixa. A maior chance é que o próximo candle seja completamente comprador e faça um candle parecido com esse. Porque é a inércia. É o Anderson Silva ganhando os 4 rounds. Qual é a chance do quinto ser vendedor? É muito baixa. A gente vai insistir na alta. Então essa é a história que nós temos por trás do martelo. O mercado vinha caindo, continuou caindo, mas aqui por algum motivo os compradores falaram, não, isso aqui está muito barato. E trouxeram os preços lá para cima e aí a gente aposta na compra, ok? Então, no final é isso, ó. Martelos. Deixa eu primeiro passar essa parte aqui, ó, depois eu volto para isso. Ó o martelinho aqui, bonito. Vinha caindo, martelinho. Outro exemplo. Vinha caindo. Aqui o martelinho menor. Quanto maior a amplitude, melhor. Quanto maior a amplitude, mais força os compradores precisaram fazer para trazer os preços lá para cima. Certo? Agora, voltando para essa parte aqui, é claro que esse primeiro martelo é muito melhor do que esse último. Né? Por quê? Bom, primeiro porque aqui eu tenho pouca sombra, aliás, eu não tenho nenhuma sombra superior. Se eu estou vendo um candle de compra, eu quero ter o mínimo possível de sombra superior. Se eu estou vendo um candle de compra, eu quero ter ou corpo verde, nesse caso branco, né? Ou sombra inferior. Eu tenho aqui os dois, certo? E dentro desses dois aqui, comparando esses dois, é claro que o candle branco é melhor do que o candle preto. Por mais que eu tenha a sombra inferior aqui, relativamente grande, né? 75% da amplitude do candle, ainda assim eu tenho aqui um corpo preto. Tá? Então, nesse caso, comparando esses dois, esse corpo é melhor. Repara que esse aqui é pior do que esse. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho um pouquinho de sombra, aqui eu tive um pouquinho de vendedor, eu tenho um pouco de sombra contrária à cor do candle. Então, esse aqui é um pouco pior do que esse aqui é um pouco pior que esse. Esse aqui eu já tenho muito mais sombra superior. Então, é importante a gente olhar o tamanho da sombra favorável ao corpo, a cor do corpo, e também o tamanho da sombra contrária ao corpo. Se eu tenho uma sombra contrária ao corpo muito grande, é ruim. Se eu tenho uma sombra contrária pequena, é bom. Né? E a mesma coisa para a sombra favorável. Quanto maior a sombra favorável, nesse caso, melhor. Quanto menor a sombra favorável, pior. Então, no caso do martelo, eu quero ter bastante sombra favorável, inferior, né? E pouca sombra contrária, que é a superior. Ok? E aqui nós temos um outro exemplo agora de martelo, só que ao contrário. O martelo é depois de uma tendência de baixa.
A estrela cadente é depois de uma tendência de alta. O padrão é exatamente o mesmo, só que o que vai mudar é o que veio acontecendo antes. No martelo vem acontecendo um movimento de queda e a gente vai pensar em comprar buscando uma reversão de alta. Na estrela cadente, vinha acontecendo um movimento de alta, aparece uma estrela cadente e agora a gente quer pensar em vender porque a maior probabilidade é que o movimento seja de baixa. Então a história aqui é a mesma. Repara que em algum momento, só que ao contrário, né? Repara que em algum momento nós tínhamos a barra fechando dessa forma. É ou não é? A gente estava com uma barra lá em cima, compradora, bonita, os compradores levando a melhor. E aí no final das contas, por algum motivo, os vendedores falaram, cara, isso aqui tá muito caro. E começaram a entrar, trazer os preços lá para baixo, até que, pum, trouxeram os preços lá para mínima e formou um candle desse. A maior chance é que o próximo candle seja completamente vendedor e é nisso que a gente vai apostar. Então, essa é a ideia da estrela cadente. Então nós temos aqui os exemplos, né? A mesma coisa. Quanto menor sombra contrária, nesse caso inferior, melhor. Quanto maior sombra superior, ou seja, favorável, melhor. E a gente quer corpo preto, porque a gente está apostando na queda no próximo candle, por isso que a gente quer que o corpo seja preto, seja de queda, ok? Então nós temos aqui do melhor para o pior na questão do padrão estrela cadente. E aqui nós temos alguns exemplos. Ó, movimento limpo, sem perder nenhuma mínima. Olha que bonito. Aqui perde uma mínima. Aí nós temos um movimento de queda. Aqui nós temos um outro exemplo. Movimento mais limpo. Aparece a estrela cadente, o papel reverte. E assim a gente vai entendendo e trabalhando. Aqui nós tínhamos uma resistência anterior em CCR. Né? Então, a gente precisa estar sempre de olho. Não é só o candle. É todo o restante para o lado esquerdo. Toda a resistência, todos os números. O contexto de forma geral, ok? Então é isso que eu gostaria de ter falado sobre candles. Espero que eu tenha ajudado um pouco mais sobre entendimento. É importante entender no primeiro momento. Sim, a gente acaba decorando alguns padrões, mas muito mais do que isso, entendam o que está por trás dele. Entendam as forças dominantes, quem está ganhando, quem está perdendo, para a gente conseguir apostar no lugar certo e ter as chances ao nosso favor para os próximos candles e assim a gente ter uma maior facilidade de consistência, tá certo? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando. Eu fico por aqui, a gente fala na próxima. Forte abraço e até mais!